com óleo e vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. O Senhor é o meu pastor. Nada me pode. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Meditação do Livro do Céu, volume 3. 4 de setembro de 1900. A impureza e as boas obras feitas imperfeitamente são alimento repugnante para Jesus. Tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me parecer extremamente aflito e amargo. Então lhe pedi que derramasse em mim suas amarguras, mas Jesus não me dava ouvidos, mas insistindo, depois de muito tempo se agradou em derramá-las. Depois de ter derramado um pouco de amargura, lhe perguntei: Senhor, não te sentes melhor agora? E ele: sim, mas não foi o que derramei que me causou tanta pena, mas um alimento nauseante e insípido que não me deixa repousar. E eu: derrama um pouco em mim, assim te aliviarás um pouco. E ele: se não posso digeri-lo e suportá-lo, como poderias tu? E eu: sei que a minha fraqueza é grande, mas tu me darás graça e força, e assim terei êxito em contê-lo em mim. Compreendia que esse alimento nauseante eram as impurezas, o insípido, as boas obras mal feitas, todas deterioradas, que nosso Senhor não são bem de que a nosso Senhor são bem de aborrecimento, de peso, e quase desdenha recebê-las, porque não podendo suportá-las, quer atirá-las de sua boca. Quem sabe quantas das minhas estavam ali? Então, como obrigado por mim, derramou também um pouco daquele alimento. Quanta razão tinha Jesus, que era mais tolerável o amargo que aquele alimento nauseante e insípido. Se não fosse por seu amor, a nenhum custo o teria aceitado. Depois disto, o bendito Jesus pôs-me o braço atrás do pescoço e, apoiando a sua cabeça sobre o meu ombro, pôs-se em atitude de repousar. Enquanto repousava, encontrei-me no lugar onde havia por piso muitas tábuas móveis e abaixo o abismo. Eu, temendo precipitar-me, despertei-o, invocando a sua ajuda, e ele disse-me: não temas, é o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa que toda a atenção. E como a maior parte caminham distraídos, esta é a causa pela qual muitos se precipitam ao abismo, e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Depois disto, desapareceu, e eu encontrei-me em mim mesma. Então, Jesus chega, vamos recapitular para entender direitinho. Quando Luísa recebeu a comunhão, aí Jesus transportou ela para fora dela mesma. E ela via ele todo aflito e amargurado e aflito. E ela falou: Jesus, derrama em mim sua amargura. Deixa eu te aliviar um pouquinho. E ele não queria, porque ele estava com a amargura, ele derramou nela um pouquinho. Aí ela perguntou assim: e agora, você tá bem? Ele falou: não é a amargura que tá me causando tanto mal, que tá me deixando tão aflito. É um alimento insípido e nauseante, que não me deixa repousar, que não deixa ele descansar. Então, e qual é esse alimento que não deixa Jesus descansar? A impureza e as boas obras feitas de modo imperfeito. Aí eu li esse trecho e falei: Jesus, mas então o Senhor nunca repousa, porque impureza, o mundo está cheio, lotado, tudo, um monte de impureza. E obras feitas
de modo imperfeito também. Então eu falei, o que a gente pode. Aí a Luísa fala, Jesus, então me dá um pouco desse alimento para o Senhor descansar um pouquinho. Aí ele falou para ela, se nem eu suporto, imagina você, como você vai suportar? Aí ela falou assim, não, mas se você me der graça e força, eu consigo suportar um pouquinho. Aí ele aceitou. E ele derramou nela um pouquinho desse alimento nauseante e insípido. O alimento nauseante, aí ele conseguiu repousar um pouco nela, né? Porque ela comeu um pouquinho, né? Ele derramou nela um pouco. Esse alimento nauseante é a impureza, né? As impurezas que todos cometem, os pecados da impureza, que causam náuseas. Gente, eu fiquei tão agoniada pensando nisso, em que Jesus passa com isso. Porque é tanta impureza no mundo, tanta impureza, tanta impureza, tanta impureza, se a gente for parar para pensar, a gente fica doido. E aí Jesus fala, nem eu suporto, vocês não suportam também. Luiz era vítima. Então ele dava graça e força para ela e ela suportou um pouquinho. Aí eu lembrei que Jesus falou, aí a gente, né, caminhando na divina vontade, buscando a santidade, a pureza né, sem pureza não existe santidade. Não existe caminhar na divina vontade sem estar puro. E aí eu lembro que Jesus falou em outro trecho sobre a pureza. Então é importante muito entender sobre a pureza. Como conseguir a pureza de coração. Aí Jesus fala que a pureza não é uma graça, não é uma graça que a gente recebe assim, igual, por exemplo, quando a gente é batizado, a gente recebe fé, esperança e caridade. E a impureza, ela tem que ser alcançada. Não é uma coisa que a gente recebe assim, igual no batismo, né? Igual a fé, esperança e caridade, que é infuso na alma. Que a gente acaba, né? Com o pecado a gente sai do estado de graça, mas quando a gente se arrepende, volta, né? A nossa alma volta ao estado que estava no batismo. Mas a pureza é conseguida, é uma graça conseguida. E aí, como conseguir essa pureza? É um processo que, assim, a gente vai fazer, vai ser um processo que a alma vai passar para se purificar de qualquer mancha, porque o que acontece? Quem viveu? A alma viveu no estudo, vamos pensar na prática, né? A gente nasce com o pecado original. O que o pecado original causou na nossa alma? A gente perdeu o domínio sobre a carne, sobre o espírito. Jesus fala isso para Valtorta. Os reinos que o homem dominava a criação, o homem dominava sua carne, o homem dominava seu espírito, sua alma. Ele era dominador. O pecado original nos deixou escravos. Escravos das nossas paixões, escravo da carne. Escravo, então a gente não mais, não é a gente, o espírito que domina sobre a carne domina. E aí, por exemplo, quando a gente tenta se livrar de um pecado, de uma impureza, né, vamos falar claramente, por exemplo, da sensualidade, da luxúria, não consegue, porque a nossa carne domina. Aí a pessoa se propõe, fala, eu não quero mais isso. E aí não consegue sair por si só, né? Se apoiando nela mesma, não consegue parar não consegue se livrar da luxúria, da sensualidade, porque a carne dominou. A pessoa está no pecado, né? Ainda está em pecado. Vamos pensar assim, a pessoa está em pecado. O pecado original, para ser mais claro, para ficar um pensamento mais ordenado, o pecado original fez a gente ficar totalmente desordenado.
A carne domina sobre o espírito, a carne domina. Aí beleza. Aí vem Adão e Eva inseriram o pecado original no mundo. Beleza. Aí Jesus nos redimiu, né? Nos redimiu, e aí o sangue dele lava nossos pecados. Aí a criancinha nasce e vai ser batizada. O que vai acontecer no batismo? A alma da criança vai ser lavada no sangue de Jesus. E ela vai ficar pura. Vai retirar o pecado original. Essa alma aqui não tem o pecado original. Só que fica a inclinação para o mal. Aquela inclinação para pecar, a concupiscência. Essa desordem, né? Aí a criancinha começa a crescer. Por enquanto está pura, aí chega um momento da vida que a alma peca. Por causa dessa inclinação, cai na conversa da serpente, assim como Eva caiu, foi seduzida pela serpente. A alma é seduzida pelo pecado. O pecado está no mundo, a serpente infernal está aqui, tentando nos seduzir a todo momento. Aí essa inclinação nos faz cair. Caiu no pecado. Cometeu impureza, né? Por causa da desordem. Aí a carne começa a dominar. A carne começa a dominar o espírito, a alma. E aí vai cometendo mais pecado, cada dia mais pecado, e fica totalmente dominada. Aí entra o vício, por exemplo, de ver filmes pornográficos, de masturbação, de tudo. Aí entra nesse mundo. E aí Jesus fala para Valtorta que o mal é um fruto doce no início, né? Ele é atrativo. E aí vicia. Aí entra nesse mundo. E entra na lama. E aí a carne começa a dominar. Como fazer para sair disso? A fé, a esperança, a caridade que foi colocada lá na sua alma do batismo ainda está lá, só que está coberta por esse pecado, por essa lama, mas ainda está lá. E a alma decide procurar Jesus, o Pai. Jesus falou para Valtorta: se Eva tivesse ido lá, Pai, eu estou doente, me purifica. O Pai teria purificado Eva e a criação, a história da humanidade teria outro rumo. Outro rumo. Não teria esse horror que a gente vê de pecado. Então a alma decide: eu quero me purificar. Decide, ela vê, por uma graça de Deus, ela consegue enxergar que ela está no caminho errado, que ela precisa voltar, arrepender. Aí ela vai para a confissão. Confessa os pecados, confessa tudo que fez na vida inteira. Confessa, faz tudo. Lava, quando a gente vai na confissão, chora os pecados. É Jesus que está ali no Padre. A gente não pode ter dúvida que é Jesus que está lá. E a gente não pode ter dúvida que a alma está sendo lavada naquela hora no sangue redentor. Que é muito poderosa a confissão. Só que a gente é tão desordenado, a carne dominou por tanto tempo, que ainda fica a culpa. O pecado foi confessado, mas fica a culpa. E essa culpa nos afasta de Deus. Essa culpa que existe no nosso coração é como se eu dissesse assim: Jesus, você confessar o seu pecado e não tomar posse da graça de ter lavado a sua alma, da sua alma ter voltado ao estado lá do batismo, é como se você dissesse assim: Jesus, você lavou minha alma, mas eu não consigo acreditar. É muito bom para ser verdade. Não tem como. O tanto que eu pequei demais. O tanto que eu fiz impureza,
E o Senhor está falando que só basta eu ir lá e chorar meus pecados e me arrepender. E o Senhor me lava e eu volto a ser como eu estava no dia do meu batismo? Não, isso é muito bom. Quem está falando isso para você? Sua vontade humana está falando. Não, é muito bom. Não acredita não. Isso aí é coisa... Linguagem da serpente, linguagem demoníaca. Você não acreditar na graça de Deus, não acreditar que a sua alma foi lavada. Linguagem demoníaca essa. Porque o que Jesus fez na cruz? Redimiu. Seu pecado tá lá na cruz, morreu lá junto com Jesus. Ele pegou seu pecado e tomou para ele, diante do Pai. Diante do Pai, você não tem culpa nenhuma. Diante do Pai, Jesus falou assim, ó, Pai, essa alma aqui pecou. Pense só em você, não pensar em você. Não pense em todo mundo, pense em você. Diante do Pai, Jesus está lá pregado na cruz dizendo assim, Pai, não culpa mais essa alma aqui, fulano. Vou falar meu nome, Michele. Pai, Michele pecou demais. Mas eu tô aqui na cruz, derramei todo o meu sangue. Eu derramei tudo. Eu fiz tudo por ela. Eu paguei para ela. Eu tô pagando aqui para ela o pecado dela. Pai, o Senhor disse que ela ia, que a consequência do pecado dela, da desobediência dela, dela ter escutado a serpente, dela ter caído no erro, era a morte da alma. Era a morte da alma, era o sofrimento. Eu tô aqui, Pai, no lugar dela. Eu tô pagando por ela o pecado. Ela não deve mais nada. Tá pago. Aqui, ó, tá pago diante do Pai. Porque o Pai tinha ordenado para Adão e Eva o sofrimento, as consequências da desobediência. Ele já tinha deixado claro. Se comer dessa árvore, se comer da árvore do fruto do bem e do mal, vai morrer. Vai sofrer. Então ele foi lá e pagou no meu lugar. E aí, mas aí o que acontece? Aí ficou condicionado que eu teria que, Jesus falou, quem quer vir a mim, quem quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Então eu tenho que crer nele, no que ele fez. Para receber o fruto dessa redenção, dessa dívida que ele me pagou, para eu pegar para mim e falar assim, para pegar o mérito do que ele fez, para redimir, para pagar minha culpa diante do Pai, eu tenho que acreditar nele. Se ele foi lá e fez por mim, e eu não acreditar que ele fez, eu não crer nas palavras dele, não crer em tudo que ele disser, eu não tenho como receber os frutos da redenção. Receber o fruto da redenção é crer em tudo que Jesus fala. É viver para ele. Ele foi lá e pagou, e agora o que ele quer de mim? Que eu siga ele. Que eu ame, que eu seja grata, que eu ame, que eu faça tudo por amor a ele. Que eu olhe para ele. Que eu esqueça a minha culpa. Ele fala assim para mim, Michele, eu já paguei. Você se arrependeu? Aí eu falo, sim, eu me arrependi, Pai. Eu não quero mais ofender o Senhor de jeito nenhum. Não quero mais de jeito nenhum te ofender. Então, você já não foi lá na confissão, já falou tudo pro padre, já chorou seus pecados, já lavou sua alma? Você não acredita no poder do meu sangue, não? Você acha que meu sangue é o quê? É igual ao sangue humano? Não, é o sangue de Deus que foi derramado na sua alma. Ele fala desse jeito, para mim e para você. Você já não foi lá, lavou o pecado? Lavei tudo. Você quer me ofender? De novo? Você me ama? Amo demais. Você quer me ofender? Não, não quero. Nunca mais. Eu já vi que eu não vivo sem o Senhor. Já vi que eu te amo. É a única coisa que eu quero na minha vida. Não quero mais nada. Então, se você já sabe que me ama, que não existe mais nada aqui nessa terra que te seduza, porque você não quer. É importante você entender isso. Você quer? Não, não quero. De jeito nenhum. Eu respondo para ele, eu não quero. De jeito nenhum. Então, se você já foi na confissão, você já entendeu que eu sou o amor da sua vida, que você só ama a mim, que você ama as pessoas por minha causa, que você nada mais no mundo te seduz. Você já entendeu isso? Já entendi. Aí eu respondo já. Então, por que você tem que ficar sentindo culpa?
De quê que você tem culpa de quê? Quando você sente culpa, você está me ofendendo, porque você não acredita no poder do meu sangue. Você não acredita que eu te redimi lá na cruz, que eu paguei tudo. Você sentir culpa é como se você falasse, não, tem alguma coisa lá que o senhor não pagou. Não tem lógica, o senhor é bom demais. É como se eu falasse, é bom demais para ser verdade. Se fosse um homem te falando, se fosse um homem daqui da terra te falando assim, Michele, você não tem que ter culpa de nada, porque eu paguei tudo para você, tudo que você deve. Aí você pode desconfiar, porque um homem normal daqui da terra não tem poder para redimir você diante do Pai. Mas eu sou filho de Deus, eu sou Deus. É Deus que está falando, não é ninguém aqui da terra, não, sou eu. É o Criador, eu que te criei. Eu te criei, eu te redimi. Você tem que entender isso, você tem que aceitar. Enquanto a gente não aceita que Jesus redimiu as nossas culpas, enquanto a gente não aceita que o sangue de Jesus é poderoso, muito poderoso, para lavar todas as nossas culpas, a graça não é como se a culpa faz uma barreira entre eu e Deus. Se eu não tirar essa barreira, não tem como Jesus trabalhar e fazer a obra grandiosa que ele quer fazer na alma da pessoa. Se ele quer derramar uma graça dessa tão grande, que é o dom da divina vontade, que é viver santamente aqui nessa terra, que é retornar ao estado original. Se eu não retirar a culpa, eu não tenho como retornar ao estado original da criação. Porque no estado original não existia culpa, não existia medo, não existia dúvida do amor de Deus. No estado original existia pureza, existia amor, existia amizade com Deus, existia uma relação de pai e filho. Então, se existe culpa por algum pecado, por alguma falha que você tenha tido com Deus no passado, se você fica remoendo o passado, não tem como viver plenamente na divina vontade. Você vai caminhando, 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 mas para receber o dom mesmo. E poder dizer, eu retornei ao estado original da criação, em mim não existe culpa, em mim não existe medo, em mim só existe amor por Deus e ao próximo. A culpa é um impedimento. Tem que tirar a culpa totalmente da alma, totalmente. Culpa é não confiar no amor de Deus. Culpa é não confiar no sangue redentor de Cristo. Culpa é ainda ter uma barreira que me impede de chegar a Deus. Culpa tem que ser retirada. Aí Jesus fala para Luísa. Aí assim, o que acontece? Que eu percebo que a desordem é tão grande, tão grande, tão grande, que aí Jesus fala para Valtorta que o domínio desses reinos, quando a gente volta a dominar esses reinos, é como se a gente tivesse matado um monstro. Um monstro que nos dominou a vida inteira. Que me dominou a carne, né? Que é esse monstro. É como se ele tivesse me dominado a vida inteira. Eu tivesse vivido subjugada ali no pé dele. Muito tempo. Quando eu consigo me converter, quando eu consigo me convencer que existe um super-herói, que é Deus, que pode me ajudar a matar esse monstro, aí a gente vai começar a trabalhar para matar ele. E aí, ele vai ser dominado. Jesus fala, é possível dominar esse monstro. Quando a gente domina ele, que eu consigo dominar a minha carne, demora um pouquinho ainda para eu entender que eu dominei. Demora um pouquinho para entender que eu consegui dominar, porque eu vivi tanto tempo dominada por ele, tanto tempo, que eu tenho na minha alma ainda fica assim um receio de que a qualquer momento ele pode vir contra mim. É como se eu demoro a enxergar que eu matei ele. E Jesus tem muita paciência. Jesus tem muita paciência, uma paciência sem limite. Às vezes você já matou o monstro. Pode acontecer que você já matou,
Você não, a carne não te domina mais. Mas por causa disso, dele ter te dominado tanto tempo, você tem dificuldade de enxergar que ele está dominado. E aí você tem medo. Aí você tem medo de a qualquer momento ele, tipo, ressuscitar e vir de novo para cima de você e te matar. Só que aí Jesus fala, não tenha medo. Agora você já dominou. Você já dominou esse monstro. Ele está morto. Morto. Ele não vai ressuscitar. Porque agora eu... Não é mais você, Michele, que está aqui sozinha, lutando sozinha com esse monstro. Agora eu vim habitar no seu coração. E eu domino junto com você. Eu reino junto com você. A sua vontade já está massacrada. Você já não tem mais vontade. Você já não tem mais... Você já não existe mais. Você morreu. Agora eu reino na sua alma. Você entregou para mim seu espírito, sua carne, tudo, sua vontade. Então agora eu reino junto, eu reino na sua vontade. Então esse monstro nunca vai se levantar. Porque eu que reino aqui. Se você sabe, se você tem consciência absoluta, você tem essa vontade de nunca me ofender, então não tem que ter medo de pecar. Porque a alma fica nessa insegurança, assim. Eu tenho medo de um dia não conseguir e de pecar. Como se tivesse um monstro armado ali esperando um momento para me atacar. Como se esse monstro estivesse preparado. Mas Jesus fala, se você não quer me ofender, se você tem essa certeza no seu coração, eu não quero. Eu só te amo. Eu nunca quero te ofender. Nunca. Então pronto. Ele nunca vai vir contra você. Porque você não quer me ofender. Aí ele fala no final. Aí ele dorme na Luísa, né? Repousa nela, porque depois que ele derrama um pouquinho desse alimento insípido e nauseante, aí ele fala, ele tá repousando lá, dormindo, né? E aí ela vê que eles estão num lugar, imagina você numa ponte daquelas bem antigas, mas num lugar bem alto, e aquela ponte de madeira, que fica meio que balançando, e você tem que ter muito cuidado para pisar nas tábuas. E aí você olha para baixo, tem um abismo muito grande. Aí Jesus fala para ela, não temas, isso aí é o caminho para o céu. É assim que as pessoas vivem aqui, que é a vida terrena. Não temas, é o caminho que todos percorrem. Não é preciso outra coisa que toda a atenção. E como a maior parte caminham distraídos, esta é a causa pela qual muitos se precipitam ao abismo, e poucos são os que chegam ao porto da salvação. Então fecha seus olhos e imagina você numa ponte. Eu não sei se vocês já viram essa ponte. Alguma ponte desse jeito, num rio, que ela fica balançando, e tem umas tábuas assim, e tem uma cordinha que segura. Para passar nessas pontes, a gente tem que passar com muita atenção, com muito cuidado, porque se você pisar em falso, você cai. E essa ponte desse rio é muito alta, muito alta. Dá medo até de olhar lá para baixo. E aí Jesus fala, não tenha medo. Esse é o caminho que todos percorrem. Se a pessoa cai, é porque ela não está prestando atenção. Ela está distraída. E ela fica olhando para baixo. Quando a gente olha para baixo, a gente fica tonto. E fica querendo... E aí pode perder o equilíbrio. Olhar para baixo é ficar olhando para as coisas do mundo. Olhar para baixo é ficar olhando para o passado. Olhar para baixo é olhar para si mesma. É ficar remoendo o que passou. É ficar pensando nos seus sentimentos. É ficar ocupada com você mesma, com seus pensamentos, com seus sentimentos, com seus problemas. E o que é? E se você fica desse jeito, você olha para baixo e você fica tonto. E aí a qualquer momento você pode ficar olhando para baixo. Enquanto você olha para baixo, você continua caminhando, você pode tropeçar e cair no abismo. E o que é o que é a atenção?
é olhar para frente. É pisar devagar, com cuidado, segurando na cordinha, segurando e olhando para frente. Não olha para o lado, não olha para baixo, não olha para trás, olha para frente. Lá na frente você vai ver o céu. Lá na frente tem um paraíso que se abre assim para você. Não tire os olhos da frente. Olha fixo lá no céu, no paraíso. Essa é a vida eterna. E quem vai estar te apoiando, segurando com você, para você não cair? Nossa Senhora vai estar com você, do seu lado, te segurando para você continuar olhando para frente, pisar devagar. Ela vai estar andando junto com você, ela vai te sustentar. E você não pode esquecer que ela está do seu lado, que ela vai estar te segurando. E Jesus também, os dois, um do lado do outro. Então não tem perigo de você cair. Se você olhar para frente, para o paraíso, para a vida eterna, você vai querer ir logo. Aí você vai ficar querendo, eu quero chegar lá, mas vai com calma. Tem que esperar. Se você querer ir correndo, você vai tropeçar e cair. E não queira ir sozinho. Eu estou aqui do seu lado, Maria está do seu lado. Não olhe para baixo, não olhe para trás, para o seu passado. Fixe seus olhos. Com muito cuidado, então a gente não pode perder de vista Nossa Senhora e Jesus. Não podemos perder de vista o céu. Não podemos olhar para trás, nem para o lado, nem para baixo. Então é vigiar e orar o tempo todo. Não olhar para nós mesmos. Porque enquanto eu estou olhando para mim mesma, eu estou esquecendo de Jesus e Maria que está do meu lado. Então eu tenho que conversar com os dois. Eu não tenho que conversar sozinha. Enquanto eu estou conversando sozinha, os dois vão ficar do meu lado. Eu tenho que conversar com eles. Com eles, eu tenho que falar com Jesus, eu tenho que falar com Maria. Aí Jesus, nessa caminhada, ele vai me distraindo, contando a vida dele. Ele vai falando comigo das verdades. Ele vai falando sobre o que tem lá do outro lado. Ele vai revelando os segredos dele para mim. E a viagem fica maravilhosa, porque eu esqueci de mim, das minhas misérias. Eu esqueci desse... Eu, Michele, tenho um medo de altura muito grande. Se eu olhar para baixo, eu fico tonta, eu caio. Então, Jesus faz esse caminho ficar mais leve, muito mais fácil de percorrer. Nossa Senhora também. Durante o caminho, ele vai te contando um monte de coisa. Imagina você numa viagem, com uma pessoa muito agradável do seu lado, conversando. Sempre conversando, com conversas muito agradáveis, te fazendo carinho, te consolando quando fica difícil. Às vezes vai chegar no momento dessa ponte que vai ficar difícil passar, que é a nossa vida, nossas tribulações. E aí Jesus vai estar com você, te ajudando, te consolando, te dando força. Tem hora que ele vai te pegar no colo e vai te levar e vai atravessar com você. Então, não tirar os olhos dele. Se você tirar os olhos dele, você cai. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.